eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Versículo 1 a seguir, vamos ler até o versículo 11. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-la ao povo depois da Páscoa. 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. A pergunta que eu quero já iniciar fazendo aqui é: por que você ora? O que te faz orar? Qual a razão que você orar, que te faz orar? Por que você tem orado? Se é que você tem orado, eu creio que você tem orado, mas por que você ora? E, na verdade, quando nós oramos, eu acredito que a razão é simples, é porque nós queremos colocar todas as coisas nas mãos de Deus. Por que nós oramos? Porque nós queremos colocar todas as coisas diante do Senhor, no domínio de Deus, na vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita. A oração fala de dependência, de nós dependermos do Senhor, de nos colocarmos diante de entregarmos a situação a Ele, de entregarmos as impossibilidades a Deus, aquilo que nós não podemos fazer. Então, eu creio que, se perguntarmos para todos por que nós oramos, talvez a maioria vai dizer: eu oro para colocar as coisas nas mãos de Deus. Mas parece que a oração, para muitos, tem sido a última coisa a ser feita. Parece que só se ora quando não há mais o que ser feito. Não há mais razão, não há mais possibilidade humana, quando o médico diz que não tem mais jeito, quando o dinheiro acaba, as reservas do banco que a gente tinha lá acaba, quando os amigos eles vão embora, quando não há mais, então, possibilidade, aí alguns dizem: então agora eu vou orar. Agora eu vou orar. Mas se a gente for olhar aqui na Bíblia, um exemplo de uma pessoa que orava de maneira correta, colocando tudo nas mãos de Deus, nós lembramos aqui, nós vamos olhar para Daniel. Daniel, ele não vai orar quando ele está dentro da cova dos leões. A Bíblia nos diz que ele já orava todos os dias ali, 3 vezes, ele orava dentro do seu quarto, ele já tinha uma vida de oração. Enquanto quando ele é colocado na cova,
quando ele é colocado na cova, ele não ora, não tem nenhum registro de Daniel orando dentro da cova. E muitas vezes nós esperamos ser colocados na cova para orar. Muitas vezes nós esperamos a situação ela se tornar mais complexa. Muitas vezes nós esperamos algo se agravar para que a gente ore. E então, é justamente isso aqui que acontece com a igreja primitiva. Tiago é colocado na prisão e a igreja não ora. Os irmãos não oram, a liderança não ora, ninguém estava orando. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Tiago ele foi decapitado. Tiago ele teve ali a espada passada sobre o seu pescoço. O inimigo prevaleceu. Então, aqui a gente entende que quando nós deixamos de orar, quem está prevalecendo é o inimigo. Quando você vive a sua vida, mas parece que está tudo bem na saúde, nas finanças, no casamento, e na vida ministerial, e nas áreas da sua vida, parece que é tudo bem. Você, por causa disso, na hora, você precisa ficar ciente que o inimigo está prevalecendo. Era o que estava acontecendo aqui. O inimigo estava prevalecendo, porque a igreja não estava orando. Tiago foi preso, a igreja não orou. Tiago foi morto, a igreja não orou. Aí quando Pedro, ele é colocado no cárcere, aí a igreja acordou e disse, percebeu que a situação havia agravado, que a situação havia piorado. Aí a igreja então passa a orar. Então nós não precisamos esperar que a situação se agrave, que a situação piore, para nós orarmos. Nós já devemos ter uma vida de oração. Nós já devemos estar vivendo e orando e colocando diante de Deus a nossa vida, a nossa situação. Porque, ainda que o inimigo tente, nós já estaremos ali resguardados. Nós já estaremos ali fortalecidos. A Bíblia diz que Pedro, ele estava acorrentado. Ele estava preso por 16 soldados, mas ele foi dormir. Ele estava dormindo. Ele estava seguro no Senhor. Será que essa é a sua realidade hoje? Diante do problema que você está enfrentando, você está se sentindo seguro, segura diante da situação que você está enfrentando? Será que você hoje aqui mesmo está tendo uma vida de oração? Será que você tem colocado a sua causa, a sua vida, a sua história, seu lar, sua família, os seus filhos, seus pais, seu ministério, a sua saúde? Você tem colocado diante do Senhor? No nome de Cristo Jesus? Então a igreja, ela desperta. A igreja precisou que algo ruim, algo se agravasse para que ela viesse ali a buscar ao Senhor. E aí o texto diz que Deus manda um anjo. E a primeira coisa que nós vemos aqui, que quando o anjo ele chega até Pedro, é que ele traz luz. A oração vai trazer luz às nossas vidas. A oração vai trazer luz ao nosso ambiente. No nome de Cristo Jesus, o texto nos diz, eis, porém, versículo 7, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida que vai chegar luz, que as trevas serão dissipadas, que a falta de entendimento, ela vai ser removida, você vai passar a compreender aquilo que você não estava entendendo, aquilo que você não estava enxergando, Deus trará entendimento na tua vida, Deus dissipará as trevas, porque onde há oração, as trevas são dissipadas.
o anjo chegou trazendo luz, o anjo chegou dissipando a escuridão, o anjo chegou revelando o ambiente, revelando o que estava oculto, revelando o que estava em trevas, que estava escuro, o que ninguém estava vendo. No nome de Cristo Jesus. No nome de Jesus, o texto nos diz também que as algemas de Pedro ali, que estavam prendendo as suas mãos, as algemas caíram das mãos dele. As algemas foram dissipadas, foram removidas no nome de Cristo Jesus. Deus é um Deus que remove as amarras na nossa vida, as amarras que tentam nos prender. Se você sente a tua vida amarrada, tem ação do inimigo. Em nome de Cristo Jesus, então busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração no nome de Cristo Jesus. Pedro precisava voltar às ruas. Pedro precisava voltar à comunhão. Quando Pedro sai dali, que o anjo abre as portas, todas as portas foram abertas, ele volta à comunhão com os irmãos. É isso que o inimigo faz. É isso que o inimigo muitas vezes faz. Ele cria uma situação para que a comunhão dos irmãos sejam quebradas. Que o inimigo cria uma situação para que a comunhão seja partida. Mas o anjo chegou, trouxe luz, removeu as amarras, caíram as algemas e Pedro voltou à comunhão. Se não houvesse a intercessão da igreja, aquela situação não teria acontecido. Pedro não teria voltado à comunhão com os irmãos, mas por causa da oração, por causa do clamor que a igreja estava fazendo, as algemas foram quebradas, removidas, caíram das mãos de Pedro e ele voltou à comunhão. Havia uma missão que Pedro precisava cumprir, no nome de Jesus. E porque houve oração, Pedro também foi devolvido a missão. Quem sabe você está aqui e você foi tirado do ministério, você foi tirado do altar, você foi tirado da tua igreja, mas Deus mandou um anjo, as algemas foram partidas e Pedro voltou à comunhão, no nome de Jesus, voltou à missão. Eu quero profetizar na tua vida, se algo foi tirado de você, se você foi tirado de um cargo, se você foi tirado do altar, se você foi tirado do ministério, nós servimos um Deus que restitui, um Deus que traz restituição. Eu quero declarar a restituição sobre a tua vida. Se algo foi tirado da tua vida, que o Senhor restitui nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Seja o que for que tenha sido tirado da tua vida, que o Senhor, nessa noite, ele venha restituir, como restituiu Pedro a missão. Pedro voltou à missão. Havia um cárcere, havia uma prisão. O inimigo até aquele momento estava prevalecendo, mas quando a igreja se posicionou, quando a igreja se levantou para orar, quando a situação se agravou e a igreja buscou, a igreja clamou, Deus mandou um anjo. Olha o que Deus não pode fazer. No nome de Jesus, através de uma oração, Deus tira um anjo do céu. Deus tira um anjo do céu e manda ele até a terra para abençoar a vida de um homem, de uma só pessoa. E isso Deus faz também por você. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, que quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, nós somos selados com o Espírito Santo. E uma vez selado com o Espírito Santo, nós, uma vez entregando a vida para Jesus, selado com o Espírito Santo, nós temos acesso diante de Deus. E a Bíblia diz que nós somos adotados e podemos chamar o Pai de Abba, papai querido. E esse papai querido que criou os céus, criou a terra, criou os mares, criou as coisas visíveis e invisíveis, ele pode deslocar um anjo lá do céu em teu favor, só por tua causa, só pela tua vida, no nome de Cristo Jesus, para te abençoar. Pedro, ele estava livre. Pedro estava livre. Eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida,
que você estará livre, que amanhã vai ser um sábado poderoso, glorioso na tua vida, no nome de Jesus. Sábado fala de um final de ciclo, pode ser que o início dessa semana começou com dificuldade, com problemas, com notícias ruins, mas que a boa notícia chegue na tua vida, no nome de Jesus, que amanhã cumpra-se o Salmo 30, versículo 5, que diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Olha só, a Bíblia diz no Salmo 97, versículo 11, Salmo 97, versículo 11, está escrito na palavra do Senhor, que a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Qual foi a primeira coisa que o anjo trouxe naquela prisão? Luz. Luz, estava se cumprindo a palavra do salmista no Salmo 97, 11. Houve luz, a luz chegou no meio das trevas. Eu quero declarar na tua vida, mais uma vez, a luz do Senhor. Luz fala de conhecimento. Luz fala de conhecimento. O que estava oculto, o que estava escondido, o que era mistério, foi revelado. Deus vai tirar todo o véu, toda a escama espiritual sobre a tua vida, sobre o teu coração, no nome de Jesus. Vai te dar entendimento, vai te dar uma compreensão, vai te dar um batismo de sabedoria, da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento. Os teus olhos espirituais estarão abertos para ver aquilo que você não estava vendo. O Senhor vai te ampliar o conhecimento para que o Senhor possa te levar a lugares diferentes, a níveis diferentes, a pessoas diferentes, no nome de Cristo Jesus. Aquele que tem conhecimento, ele senta na mesa dos juízes, no nome de Jesus. Quem era que ficava ali no Antigo Testamento, nas portas da cidade? Eram os juízes, eram os que detinham conhecimento. No nome de Cristo Jesus, que o Senhor enche o teu coração de conhecimento, de luz, de conhecimento, para que você possa ter acesso a lugares diferentes, a pessoas que estão em níveis maiores, pessoas que estão em patamares maiores, no nome de Jesus, e você seja uma pessoa favorecida, que isso comece, que o Senhor encurte os processos, que esse ano de 2025, o Senhor venha encurtar processos na tua vida, que te abençoe, que Ele traga à existência o que não existe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor dissipa as trevas no teu coração, que o Senhor tire toda confusão mental na tua vida, todo engodo, tudo que é trevas, tudo que não vem do Espírito Santo de Deus, comece a cair, comece a ser dissipado, no nome de Cristo Jesus, que a tua mente esteja ajustada, curada, liberta, perfeita, que a tua mente seja o laboratório do Espírito Santo de Deus, que Ele te encha de sabedoria, no nome de Cristo Jesus, e o Senhor te torne acessível a lugares novos e diferentes, no nome de Jesus. Você esteja livre, como Pedro esteve livre, que você volte às ruas, no nome de Cristo Jesus, que tudo aquilo que veio para te bloquear, você que é um evangelista, você que é um homem ou mulher evangelista que tem um chamado, mas está com o teu ministério bloqueado, alguma coisa aconteceu na tua vida que te travou, que você esteja livre a partir de hoje, para voltar às ruas, para gerar almas. A Bíblia nos diz que aquele em Provérbios, aquele que ganha almas é sábio, que o Senhor te faça frutífera, no nome de Jesus, que o dom do evangelismo, ele volte à tua vida, que a palavra profética, ela saia dos teus lábios e vidas sejam alcançadas, que o Senhor seja glorificado na tua vida, no nome de Jesus, que os teus pés sejam como da corça, imparáveis, no nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, que não haja ferrolho, não haja tranca, não haja poder das trevas que te impeça de caminhar, de evangelizar, de chegar, de ir e cumprir com a missão, no nome de Jesus. Quando o anjo chegou, Pedro pôde voltar às ruas. Ele pode voltar à comunhão. Declaro nessa noite comunhão restaurada, no nome de Cristo Jesus, onde o inimigo agiu, onde o inimigo criou um laço, uma situação, um embaraço, que rompeu uma amizade de longo tempo, de longos anos. Eu declaro essa comunhão restaurada. Pedro voltou à comunhão. No nome de Jesus, o cárcere o privou, o separou por um tempo, mas o anjo chegou e ele voltou à comunhão. Eu declaro na tua vida comunhão no nome de Jesus, comunhão com a igreja, da tua igreja, do teu ministério, de outros ministérios, para a glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando tudo isso acontecer, aqui eu encerro, quando tudo isso acontecer,
Eu quero citar aqui o que Pedro diz no capítulo 12, no versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Se tem uma coisa que nós, como servos de Deus, não podemos deixar de acreditar, é no sobrenatural, é na intervenção do Senhor, é no de repente. De repente, um anjo chegou naquela prisão, de repente a luz brilhou no meio das trevas, no nome de Jesus. De repente, nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que age no sobrenatural. Pedro diz: agora eu sei que foi algo sobrenatural que aconteceu na minha vida, e quando acontecer na tua vida, você vai dizer: foi algo sobrenatural, foi a mão de Deus. Eu não tinha como viver uma situação diferente, eu não tinha como viver um casamento restaurado, eu não tinha como viver uma família restaurada, eu não tinha como viver um emprego que agora eu estou tendo, eu não tenho como ter o meu ministério restaurado, eu não tinha como abrir essa porta. Agora eu estou consciente que foi a mão do Senhor, no nome de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que Ele resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, que o Senhor ponha nos teus lábios um cântico novo nesse ano de 2025, que assim como Sara e Isaac tiveram motivo para rir através de Isaac, que esse ano de 2025 seja um ano profético na tua vida, que o Senhor venha criar algo, gerar algo, para que você tenha motivo de riso, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe.